Meus irmãos e irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Desta vez chegamos à mensagem de número 33, os mistérios do Reino dos Céus, leitura bíblica Mateus 13, de 1 a 23. E hoje é o dia do Senhor, domingo, que possamos ter a graça de oferecer para o Senhor, ofertas dos nossos bens, aquilo que o Senhor nos deu, e nós tiramos de uma mão do Senhor e damos para a outra mão do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor que tem nos suprido durante toda a nossa vida. Então vamos aproveitar esse dia, fazer nossas ofertas, que está aí na sua tela, tanto para missões no exterior e também para a Estância é minha, EAV é minha, e também para o próprio Instituto Vida para Todos, que possibilitou toda essa transmissão pelo trabalho da equipe. E também lembre-se da sua região, obra regional, sócio do Evangelho, etc., e também da sua igreja, da sua cidade. Deus possa abençoar e atender todas as necessidades para a expansão do Evangelho. Muito bem, nós chegamos aqui, estamos falando diretamente do auditório daqui da Conferência Europeia. Já chegamos na mensagem de número 3, é a última mensagem, e nós tivemos 2 dias maravilhosos. Hoje é o último dia da festa e nós vamos voltar para casa muito contentes, porque ontem tivemos uma boa reunião com os irmãos líderes da Europa, e os irmãos estão entendendo que nessa nova etapa todas as igrejas, as maiores ou as menores, todas têm iguais oportunidades de pregar o Evangelho. Mesmo que seja uma igreja de 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas, nós podemos sair e contatar no nosso dia a dia, usar a frase, deixa soltar essa frase, escapar essa frase da sua boca: posso orar por si? E dessa forma vocês vão ver o Senhor operar. Não é você quem trabalha, o Senhor trabalha através da sua oração, e você leva sempre alguns livros com você para fazer comportagem, ou algum jornal Árvore da Vida, sempre deixar a palavra de Deus escrita nas mãos das pessoas, porque servirá de pregação do Evangelho do Reino. Então, e não se esqueçam de anotar o nome das pessoas, os contatos das pessoas que desejam seguir, recebendo oração, ou seguir sendo cuidado pela igreja. Mesmo que seja uma igreja pequena, nós podemos cuidar dessas pessoas. Eu acredito que logo, logo, cada igreja aqui na Europa irá crescer muito em número. E também vamos orar para que a comportagem dinâmica aqui na Europa seja uma realidade. Mais jovens, mais irmãos estejam dispostos a consagrar a sua vida para fazer esse trabalho maravilhoso. Não se preocupe com o sustento, que o Senhor vai cuidar do seu sustento, desse próprio trabalho, tirará o seu sustento, que o Senhor possa abençoar a Europa, Ficamos muito contentes, vamos sair daqui muito contentes. E ainda mais aqui, hoje de manhã, eu acredito que nasceu, o Expolivro aqui da Europa. Ontem estava vendo o mapa, da Europa. Fica bem destacado a boca do leão, a boca do dragão, E aí ontem falamos sobre o valente. Nós somos bem ousados. Nós viemos na casa do valente para sacar-lhe os bens. Viemos aqui na Europa, na casa dele, para tirar as pessoas que estão debaixo das garras do inimigo, para o reino, do reino dos céus. Senhor abençoe o Expolivro. Acredito ainda muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui da Europa mesmo do Brasil ou qualquer outro lugar, terão encargo. Acredito que vai sobejar, a necessidade para a compra do Expolivro de 50 mil euros, Lá nos Estados Unidos nós fizemos também a mesma coisa pelo Zoom,
Irmãos, nós precisávamos, se eu não me engano, de $60 mil e as ofertas resultaram em $110 mil, né? Então, assim, eu acredito que aqui na Europa também vai sobejar. Ó Senhor Jesus, irmãos, estou muito contente pela revelação da palavra do livro de Mateus. Eu não pensava que do livro de Mateus pudesse, né, o Senhor ainda fala tanto mais conosco. Né, nós sempre achamos que aquilo que nós conhecemos no passado já era suficiente, mas não, Deus tem sempre mais para nós. E eu entendi, irmãos, eu percebi agora que Deus estava dando oportunidade para todos. Ele não descarta ninguém. Até mesmo os fariseus, né? Até mesmo os saduceus, Deus deu oportunidade para que eles possam entrar no reino dos céus. Quando João Batista apareceu no deserto, não é isso? Clamando, arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. Ele viu os fariseus e os saduceus chegando, e ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isto é, Deus estava dando oportunidade também para os da velha religião, os a liderança, né, da religião judaica, né, e que caiu realmente numa religião morta. E então o Senhor, Ele quer abrir espaço para todos, Ele não descarta ninguém, Ele quer dar oportunidade para todos. Então João Batista foi usado para também, né, que os da religião judaica pudessem também se arrepender, pudessem ter oportunidade para entrar no reino dos céus. Todavia, alguns entraram, mas a grande maioria não. E então o Senhor começou, e chegando agora mais para perto do que nós estamos vendo, o Senhor também deu oportunidade. O Senhor usou João Batista, né, de uma maneira poderosa, né, como precursor do Senhor Jesus. Todavia, quando era para ele, né, fazer o retorno, fazer a volta e seguir o Senhor Jesus, ele não o fez. Ele passou do ponto. Mas mesmo assim o Senhor deu mais oportunidade para ele, não é isso? Então, irmãos, o Senhor sempre dá oportunidade para nós nos arrependermos. E, infelizmente, né, João Batista mandou indagar ao Senhor se ele era aquele que havia de vir, ou ele teria que esperar outro. Que absurdo de pergunta, né? Então nós vimos que João teve mais uma oportunidade. O Senhor falou assim: voltem e digam para João Batista o que vocês veem, né, que está acontecendo aqui. Os cegos veem, os coxos andam, etc, etc, etc. Quer dizer, você pode fazer muitas obras, João Batista, você pode batizar muitas pessoas, você pode ter um grupo de discípulos que são fanáticos por você, mas quando você perde o poder do Espírito Santo, você não pode fazer os cegos verem, você não pode fazer os coxos andarem. Irmão, só mesmo pelo poder do Espírito é que esses milagres podem acontecer. Portanto, irmãos, era uma advertência para João Batista da nova religião, que ele pudesse fazer o retorno. Isto é como você estivesse numa estrada e você passou do ponto, e dali a pouco tem uma indicação, um sinal indicativo: 500 metros tem um retorno, e você passa do retorno. Dali a pouco, daqui a 1 quilômetro tem outro retorno, e você passa do retorno. Daqui a 5 quilômetros tem outro retorno, é o último retorno. Aí você passa o último retorno, acabou. Irmão, vamos nos arrepender. Quem entra no reino dos céus é aquele que tem espírito pobre, arrependido, humilde, coração quebrantado. Esse sim, esse é simples, obediente, e você tem direito, é o que eu vou falar hoje, você vai ter direito de conhecer os mistérios do reino dos céus. Você quer conhecer os mistérios do reino dos céus? Então faça o retorno. Se você já passou do ponto, arrependei-vos, faça o retorno. Vamos voltar. Ó Senhor Jesus.
Eu não queria entrar em Mateus 13, porque eu já estava estudando Mateus 13, né, em paridade com quando eu comecei a estudar a história da igreja, das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Vocês se lembram? E eu parei na igreja em Tiatira. Ainda vou prosseguir, né? Num futuro próximo, vou prosseguir a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E isso tem a paridade com Mateus 13, as 7 parábolas. Mas eu não queria falar, mas o Senhor falou, não fala, fala Mateus 13 dentro desse contexto que nós estamos vendo. Não do contexto das 7 igrejas, mas do contexto, né, que o Senhor vem apresentando para nós, passando por João Batista, irmãos, e para trabalhar no descanso, no sábado, tá? Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas me perdoe, eu estou um pouco atropelando tudo, mas espero que vocês entendam, né, o meu encargo. Mateus 13 é uma parábola do semeador, que mostra que só quem fez o retorno vai entender. Quem não fez o retorno, quem não se arrependeu, quem não tem o coração correto, irmãos, não vai entender nada daqui para frente. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos ler que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Capítulo 3, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Aqui tem um significado. O rei do reino dos céus saiu da casa. Que casa é essa? A casa de Israel. Pela rejeição, ele saiu da casa. Vocês entenderam? Isso está em Mateus 10, versículo 6. Dá uma olhada. Mateus 10, versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, Jesus havia pedido para os seus discípulos, 12 discípulos, que foram enviados como 12 apóstolos, que fossem primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas como os judeus, os líderes judeus, rejeitaram Jesus, passaram a tramar, né, para a sua morte, então a rejeição chegou a um clímax, dizendo que Jesus expulsava demônio pelo rei dos demônios, Belzebu. Então aí a rejeição foi máxima, chegou no ponto máximo, tá? Então Jesus saiu da casa, vocês entenderam? Jesus saiu da casa de Israel e assentou-se à beira-mar. O mar representa o mundo. O mar representa o mundo, tá? E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Vocês conseguem ver a cena? Jesus então entrou no barco. Ele não foi tomar banho no mar. Ele entrou no barco. E o barco é a igreja. A igreja está no mar. Mas a igreja não é do mar. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos o barco onde Jesus está, e diante dele na praia estava a multidão. Então ele passou a falar sobre os mistérios do reino dos céus. E os mistérios do reino dos céus, irmãos, só quem vai entender é que vai entrar no barco. Vocês entenderam? Então você quer ficar fora do barco ou é dentro do barco? Você quer entender o mistério do reino dos céus ou vai ficar sem entender nada? Então é bom, irmãos, não passar do ponto do retorno. Vamos nos arrepender, vamos voltar, certo? E vamos ser simples. Não sei se vocês perceberam que durante esses capítulos todos, irmãos, você ouviu os fariseus indagarem Jesus, você ouviu os escribas indagarem o Senhor Jesus, você ouviu João Batista mandando seus discípulos para questionar Jesus se ele era o Cristo.
mas você não viu discípulos indagarem Jesus. Se você quer ser esses discípulos que vão receber a revelação do mistério do reino dos céus, seja simples como eles. Amém. Todos os religiosos perguntaram, indagaram, questionaram Jesus, mas os discípulos não. Os discípulos, o Senhor falava A é A, B é B. Toda a palavra do Senhor é a palavra de Deus. E sim, amém. Vocês entenderam? Vamos ser simples? E muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu não vou nem entrar na parábola em si, tá? Por enquanto. Versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Pela primeira vez estamos ouvindo os discípulos perguntar a Jesus. Eles perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Por que Jesus falava em parábolas para a multidão que estava na praia? Porque não é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus a todos. Somente aquele que tem a condição correta do coração, certo? Para poder entender os mistérios do reino dos céus. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Deus diz: não vou conceder a todos enquanto não tiverem condição correta do coração. Por isso, irmãos, como é importante a gente seguir, desde que nós ouvimos no passado, arrependimento. O arrependimento não é dar uma volta de 180 graus no plano da terra. Arrependimento, irmãos, é transferência da terra, do plano daqui da terra, plano lógico do homem, da lógica do homem para o plano celestial. Amém. Em segundo lugar, não é isso? Nós temos um espírito, né, humilde e arrependido, um coração quebrantado, né? Essa é a condição de ser deles o reino dos céus. E aí, assim por diante. Portanto, irmãos, hoje essa mensagem, irmãos, é o divisor de águas. Amém. Se você se arrepender, você vai entender. Se você não se arrepender, daqui para frente você não vai entender nada. Entender nada. Porque não lhes é dado. Por quê? Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aquele que até então foi usado pelo Senhor e de repente ele passou do ponto. Até o que ele tinha antes vai ser tirado, ele não vai entender mais nada. Por isso, irmão, vamos tomar cuidado. Irmãos, é bom a gente manter simples, né, e ter amor reverente à palavra do Senhor até o final da nossa vida. Eu não quero, irmãos, nadar e morrer na praia, como diz brasileiro, não é isso? Ele diz para quem? Para corintiano? Para quem? Palmeirense? Botafogo? Então, não vamos viver a vida inteira, não é isso? Vivendo por Senhor e no finalzinho a gente cair fora do caminho do Senhor, não é isso? E chegando naquele dia ele vai falar assim para nós: eu nunca te conheci. Já pensou? Eu não quero ser assim, né? Eu quero ser humilde até o final, né? Recebendo e entendendo a palavra do Senhor. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Quem passa do ponto não entende. De sorte que nele se cumpre a promessa de Isaías: ouvireis com os ouvidos
e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam. É isso, né? Onde eu estou? Não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois na verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Irmãos, não vamos perder o ponto de retorno. Vamos aproveitar ainda dia de hoje, irmãos, vamos nos arrepender. O mar representa o mundo gentil, só para provar com os versículos, né? Daniel capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7. Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, mar do versículo 3 é a terra do versículo 17, tá bom? Então, o mar é o mundo, é a terra, tá? E Apocalipse 17, 15. 17, 15. Falou-lhes ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui prova que o mar é o mundo, né? Onde estão os povos, multidões, nações e línguas, tá? E o barco representa a igreja, né? Que está no mundo. Ele nos deixou no mundo, mas não somos do mundo. João 8, 23. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Capítulo 17 de João, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus não era do mundo, a igreja também não é. Não peço que os tires do mundo, versículo 15, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, a igreja não é do mundo. A igreja está nas águas do mundo, mas o mundo não está dentro da igreja, não está dentro do barco, tá? Vamos lá. Então, Jesus falava por parábolas, né? Eu já li isso para vocês. Então, tanto os judeus que rejeitaram Jesus, quanto, né, os discípulos de João Batista também acabaram formando uma nova religião. Eles perderam, né, essa condição de... Eu vou ler aqui uma nota da versão Restauração que diz assim: a quem lhe é dado, se lhe dará ainda mais, ao que não tem, até ao que tem, lhe será tirado. Versículo 12. Esse é o judeu que se opõe ao rei e o rejeita. Dele será tirado o que o Rei Celestial tem falado e feito. Essa é a verdadeira condição dos judeus hoje. Não tem conhecimento algum sobre o reino dos céus, que é um mistério totalmente desconhecido para eles.
em uma nota de King James atualizada, as condições para receber a revelação dos mistérios do reino dos céus, os pobres em espírito, Mateus 5,3, já falei várias vezes, os de espírito contrito e humilde, com coração quebrantado e arrependido, Isaías 57:17, e os espírito humilde e arrependido e que dedicam o seu amor reverente à palavra do Senhor, Isaías 66, versículo 2, né? E, irmãos, o coração desse povo está endurecido. Vou ler outra nota da King James atualizada. As coisas de Deus não fazem sentido para aqueles dotados apenas de crítica racional. Precisam ser iluminados em sua compreensão espiritual, e isso é dom de Deus. Está em Romanos 5, 15, 16, 1 Coríntios 2, 14, 16, Efésios 2, 8. Os versículos 14 e 15 são copiados palavra por palavra da Septuaginta, Isaías 6, versículos 9 a 10, que descreve o chamado do profeta Isaías, a mensagem que deveria pregar e o estado de calamidade espiritual do povo. Não se preocupe, eu vou explicar isso, tá? Como foi no tempo de Isaías, assim também na época de Cristo, os judeus fecharam os olhos à verdade. Marcos 4, 12, dá uma lida, Marcos 4, 12. E eu vou explicar, não precisa se preocupar não. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Jesus, continuando a nota, Jesus e sua igreja são as últimas grandes luzes a brilhar neste mundo para todo aquele que quiser abrir os olhos. Efésios 3, 2 a 5, 1 Pedro 1, 10 a 12, tá? Bom, onde eu quero chegar, irmãos? As coisas de Deus, você não entende pela crítica racional. É isso que diz a nota de John Ferreira de Almeida, de King James atualizada, né? Eu, por esses dias, na sexta-feira, né, eu vi, por acaso, vocês conhecem um escritor, Ariano Suassuna, do Nordeste? Conhece não? Conhece? Tem muitos aqui, né? Do Nordeste, né? Não tem? Aqui, eu vou ver se vou tentar abrir aqui. Ele fez um escrito, um texto, né? Que declama, que ele chama de conversa com Deus, tá? E eu vou ler o que ele escreveu aqui. Na verdade, é o pensamento, é a indagação, é a pergunta, questionamento de todos os intelectuais ou de todos os que têm todos os pensadores sobre a existência humana, tá? Então ele disse assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Esse é escrito o texto dele. Irmãos, realmente não dá para entender. Quem não tem a revelação do mistério do reino dos céus, não dá para entender a razão da existência humana, a razão dos nossos sofrimentos. Não é? Você não dá razão para ele? Tá? Ele tem toda a razão. Mas, irmãos, graças a Deus, que hoje nós entendemos. Nós entendemos. Deus não nos criou
para meramente aqui na terra sofrer. E não foi entrar num caixão sem nenhum sentido. Ele quer nos introduzir na sua própria felicidade. Aqui fala que Deus vive satisfeito. De fato, Deus vive satisfeito porque Ele é a própria alegria, Ele é a própria satisfação, Ele é a própria perfeição, Ele é a própria plenitude. A alegria é completa nele, a felicidade é completa nele, o amor é completo nele, a unidade é completa nele, tudo é completo nele, porque Ele é a própria perfeição. Mas por que a gente sofre tanto? Porque o pecado entrou no homem em Gênesis 3. E agora, nós precisamos, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a obra redentora de Cristo na cruz. Ou não? Quando nós aceitamos Jesus, nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Deus quer terminar esse velho homem. O sofrimento todo, irmãos, é para desenvolver um novo homem que está dentro dessa casca do velho homem. Por isso, irmãos, Deus precisa colocar uma semente em nós. Vocês entenderam? Se não recebêssemos uma semente divina, irmão, nada dessa história humana faz sentido. Começa a mudar sentido da nossa vida quando Jesus veio a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Ele quer semear uma semente de vida no seu coração. Ele quer semear uma semente de vida que vai brotar, não é isso? E vai crescer, e vai ser recolhido no celeiro, e vai se juntar a próprio Deus. Vai se unir a Deus. Nós que nascemos feinhos, como uma lagarta, irmãos, mas depois de passar pelo processo do casulo, irmão, nós vamos ser transformados em glória. Nós vamos ser recebidos em glória. Não olha por esse casulo feio, mas aqui dentro tem uma vida bonita. Essa vida Deus está cultivando, está trabalhando, para que um dia seja recebida na glória, na felicidade, no amor de Deus. Irmãos, esse é o nosso destino final. Se eu pudesse hoje pregar esse evangelho para Ariano Suassuna, pregaria, diria para ele que ele precisava se arrepender e sair da sua lógica racional para poder entender os mistérios do reino dos céus. E hoje de manhã Deus quer revelar para você esses mistérios do reino dos céus. Amém? Eu não tenho tempo de escrever muito, irmãos, mas vocês sabem do que eu estou falando, certo? Você vai entender tudo. Nós somos aquele... Bom, você quer que eu fale mais um pouquinho? Tá bom. Vamos lá para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. O que Deus está fazendo é isso, irmãos. Versículo 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Irmãos, esse aqui precisa morrer. Esse aqui precisa morrer para que ressuscite o que está aqui dentro, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Parece muito comum, você e eu somos muito comuns, somos apenas um ser humano. Mas, irmãos, nós temos alguma coisa dentro de nós que é preciosíssima. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver, dá a cada uma das suas sementes e o corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é a dos animais, outra é a das aves, a outra é dos peixes. Também há corpos celestiais e corpo terrestre, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra é das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Irmão, a nossa esperança está na ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, que é isso aqui, ressuscita na incorrupção. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus para nós. Semeia-se em desonra, aparentemente, como diz o escritor, todo mundo nasce, muitos nascem infelizes, nascem, né, em sofrimentos, semeia-se em desonra, mas vai ressuscitar. Todos que creem em Jesus, todos vão ressuscitar em glória. Semeia-se em fraqueza, vai ressuscitar em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, por isso que nós trazemos essa imagem, e o segundo homem é do céu. Vocês entenderam? Deus está fazendo todo esse processo para nos levar para o céu, pertencer ao céu, porque o segundo homem é do céu, né? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como, é por isso que Suassuna tem razão, como todos nascemos no mesmo canto, certo? E todos estamos sofrendo, mas o que Deus semeou aqui dentro de nós não é mais terreno. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Irmão, nós somos homens que têm esperança. Se Cristo, né, Paulo falou, se Cristo não ressuscitou, em vão nós cremos, não é isso? E vamos comer e morremos amanhã e acabou a nossa vida. Não, nós cremos em ressurreição. A ressurreição, irmãos, é o nosso final, é o nosso destino final. Nós vamos ser levados, irmãos, introduzidos para dentro de Deus, na glória de Deus. Eu falei isso em João capítulo 17, vocês se lembram? Nós seremos inseridos na glória de Deus, e Deus, irmãos, é a própria perfeição. Você será introduzido para dentro do próprio amor. Você nunca sentiu na vida ser tão abraçado pelo amor, porque Deus é amor quando você for recebido para dentro dele. E hoje na vida da igreja você pode ter o pré-gozo, antegozo disso. É ou não é? Na vida da igreja a gente sente o amor, mas naquele dia você vai sentir a plenitude do amor, a plenitude da felicidade, a plenitude da alegria, né? A plenitude da unidade. Assim como o Pai é um com o Filho, Ele também quer nos introduzir na sua unidade. Irmãos, eu só vou pincelar um pouquinho para vocês terem um pouco de, né, colocar um pouco de água na boca de vocês. Então vamos voltar para Mateus 13. Mateus 13. Ó Senhor Jesus, essa citação do profeta Isaías, no versículo 14 e versículo 15, irmão, vamos dar uma olhada em Isaías 6, lá? Isaías 6, vamos para o texto original. Isaías 6, versículo 8. Versículo 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. Sabe quem é o Senhor dos exércitos? Toda vez que você lê na Bíblia o Senhor dos exércitos, refere-se a Cristo. Amém. Sabia? Refere-se ao Senhor Jesus. Amém. O Filho. Tá? Então, ó Senhor Jesus. Amém. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
O rei Uzias morreu no ano 740 a.C. 740 anos antes de Cristo. O ano em que, exatamente foi esse ano que Isaías foi chamado para Deus enviá-lo, para começar a servir a Deus, tá? É isso que está descrito aqui, não está? Então, vamos lá. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, nosso Senhor, você sabe que o contexto de Isaías capítulo 6 não era um contexto bom, não era um contexto positivo, era um contexto, irmãos, de muita degradação, muita corrupção no meio do povo de Israel, tá? E, irmãos, é impressionante, versículo 9 e 10 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Não, isso já li. Versículo 9. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Irmãos, por quê? Porque naquele tempo parecia não haver mais, ó Senhor Jesus, não haver mais esperança para Israel, né? Porque, dá uma olhada aqui, ó, deixa-me ver, no capítulo anterior, dá uma olhada no capítulo anterior, Isaías, olha a condição do povo daquele tempo, versículo 18, né? Ai dos que puxam para si a iniquidade, com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Quer dizer, zombando contra Deus, dizendo: Deus, nós não estamos vendo a tua obra não aqui, tantas promessas no passado, mas não estamos vendo acontecer, zombando, e o povo continuando a se corromper, sabe? Essa era a situação do tempo que Isaías foi enviado por Deus. Mas, irmãos, qualquer que seja a situação, irmãos, nosso Senhor está sentado no trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmão, tenha certeza, quando nós não tínhamos muita esperança aqui na Europa, a gente percebeu que o Senhor é aquele que está sentado no trono. Ele começou a operar. Quando há um povo aqui na terra, com simplicidade, crê na sua palavra e obedece, as coisas começaram a acontecer. Irmãos, graças ao Senhor, eu creio que chegou o tempo da Europa. Vamos encher a Europa, irmãos, de vida. Vida para todos, né? Porque Ele é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Ó Senhor Jesus. Então, quando no versículo 13, dá uma olhada no versículo 13, Isaías 6. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Quer dizer, Deus vai castigar muito esse povo por causa da sua rebeldia. Agora, olha o finalzinho: como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco,
assim a santa semente é o seu toco. O que significa isso? Quando eu viajei com os irmãos de Varginha, né? Cadê o Evandro? Ô, Evandro, você lembra? O seu sobrenome é? Carvalho. E nós fomos conversando no caminho, né? Eu perguntei para você sabe qual é o significado do carvalho na Bíblia? Eu mostrei esse versículo para você. Irmãos, o povo de Deus é como carvalho, como terebinto. Quando Deus escolhe, Ele salva até o final. Ainda que o povo seja rebelde, ainda que o povo faça coisas que desagradem muito a Deus, mas ainda sobrou um toco. Um toquinho, né? Pequeno, né, Evandro? Quanto? Você tem 1 metro e quanto? 1,71 m? Ah, 1,61 m, tá. Irmãos, o carvalho e o terebinto são sinais de perseverança, sinais de persistência. Deus não vai desistir do seu povo, não vai desistir do povo de Israel, muito menos vai nos deixar de lado. Irmãos, graças ao Senhor, pela perseverança do Senhor, Ele vai, no final dos tempos, está em Romanos 11, dá uma olhada, Romanos 11, aí que saiu uma mensagem, né, Evandro? Saiu uma mensagem sobre isso, sobre terebinto e sobre carvalho, né? Capítulo 11 de Romanos, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Quer dizer, essas santas raízes, irmãos, referem-se desde o chamamento de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu aquele, né, e Abraão estabeleceu um povo, criou um povo da descendência terrena e descendência celestial. E aqui fala, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Então, irmãos, esses ramos, né, da oliveira foram removidos, que são os judeus que rejeitaram Jesus, e nós, os gentios, somos enxertados nessa oliveira, mas lembre-se que a raiz, santa raiz, ainda vem de Abraão, não vem de nós, vem de Abraão, tá? Aí no versículo 24, pois se fosse cortado, se fosse cortado aqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? O Senhor preparou essa oliveira boa para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus, os ramos foram cortados, e nós tivemos a sorte, fomos enxertados nessa oliveira boa. E a raiz dessa oliveira é santa. A raiz vem desde Abraão, Isaque e Jacó. Vocês entenderam? Mas, quando chegar na plenitude dos gentios, isto é, no versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Irmão, nós estamos no meio da plenitude dos gentios, isto é, estamos na era da igreja. Quando a era da igreja terminar, entra novamente a história do povo de Israel, tá? Aí versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião, né? Deixa eu ver, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor é misericordioso, né? Então, vamos aproveitar o tempo, hoje é a era da igreja, vamos cumprir logo a vontade de Deus, o que Deus tem, né, para a igreja, o nosso comissionamento.
vamos terminar o nosso comissionamento, vamos trazer o reino de Deus de volta. E o trabalho de Deus, irmãos, não é pregar uma religião, não é estabelecer uma grande congregação. Deus começa com a sementinha. Deus começa a plantar sementes. E o nosso trabalho como comportores é plantar sementes. Nosso trabalho como irmãos da igreja que saímos para as ruas e dizer, posso orar por si, também é para plantar uma sementinha. Então vamos voltar para Mateus 13. Ó Senhor Jesus. O semeador saiu a semear. Amém. Cada coração precisa trabalhar, ficar. Tá bom, eu não vou cantar, senão vai ficar gravado, né? Minha voz fica meio desafinada aqui, né? Bom, irmãos, aqui então Jesus começa a explicar, né? Explicar a parábola. Aqui está no versículo 18: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. Então aqui nós começamos a entender que a semente é a palavra do reino. Não despreze a palavra. A palavra que você está levando na rua para as pessoas é uma semente. Tem um poder de vida dentro dessa semente. Então creia na palavra que você está semeando. Não pense, não vou sair, vou orar com uma pessoa, tá? Não, é a semente de vida. Você está plantando um reino. A pessoa vive debaixo da opressão do império das trevas e você está dando uma esperança de vida para elas. Você está colocando simplesmente uma sementinha de vida no coração dessas pessoas. Então assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não entendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado aonde? No coração. Então o coração é o quê? O coração é a terra. A palavra é a semente do reino. E o coração é a terra. Irmão, todo agricultor sabe, acho que não precisa ser agricultor. Você que cultiva uma plantinha em casa, uma roseira, uma planta, né, de flores, né, você sabe que se você gostar muito de uma semente e guardar, armazenar por 10 anos, essa semente vai ficar semente por 10 anos. Mas se você colocar essa sementinha na terra, certo? Essa sementinha vai mudar de forma. Vai começar a brotar e vai crescer em uma planta e vai dar flores e vai dar frutos. Não é isso? Porque é o poder da vida. Então a semente, somente a semente, ela ainda não produz o que Deus quer. Então a semente que é a palavra precisa ser semeada nos corações. A semente no coração é a semente numa terra. Quando a semente cai numa terra, tem a chance de brotar e produzir fruto, não é assim? Então, irmãos, não perca tempo. Qualquer oportunidade que o Senhor te der, semeia essa semente do reino nos corações das pessoas, dos balconistas, dos atendentes, das pessoas que você encontra na rua. Posso orar por si, você estará semeando uma semente do reino. E que é semear, né, à beira do caminho. Depois as aves vêm, arrebatam toda a semente. Que é a beira do caminho? A beira do caminho, vocês sabem, é um lugar de muito tráfego, muito trânsito. As pessoas andam, não é isso? Às vezes você tem um campo, dali a pouco, né, as pessoas, às vezes para encurtar o caminho, passam no meio do seu campo, e depois de tanto pisarem naquela trajetória, aquela trajetória fica toda, a terra toda compacta, né, fica endurecida, e a semente cai e não acontece nada.
Então, irmãos, o que é isso? É um coração muito ocupado com o tráfego desse mundo. Tem pessoas que estão totalmente ocupado com preocupação, sustento, família, negócio, dinheiro, não é? Ele está tão ocupado, certo? Ele joga suas economias na bolsa de valores, então o dia todo ele acompanha com gráfico, né? Todo dia, o coração dele, cada minuto, cada segundo está nessas... Opa, subiu um pouquinho, ganhei um milhão, né? Depois não sei o que, perdi mais 500 mil. Irmãos, o dia todo está ocupado o coração, e quando você prega o evangelho, não tem muito interesse em ouvir. E a semente então cai à beira do caminho, não consegue penetrar, a terra está endurecida, e vem as aves, né, que é o maligno, e vai lá, arrebata do coração aquilo que foi semeado. Segundo tipo de solo, tá? Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que é isso? O que é isso? Solo rochoso, né? A terra tem nutriente, né? A terra possui nutriente, a terra possui capacidade de reter água, reter umidade, para que uma semente possa germinar e crescer, não é? Mas se essa terra, no lugar de estar, por exemplo, num certo volume, 100% de terra, que capaz de armazenar nutrientes e umidade, e você ocupar 80% com pedra, o que acontece? Você então, no mesmo volume, você tem apenas 20% de terra. Então, a pedra é inerte. A pedra não tem nutriente. A pedra não retém água. Não traz nenhum benefício para a planta, para a semente. Vocês entenderam? Então, em lugar de você ter 100% de terra que forneça nutrientes e umidade para a semente, você tem apenas 20%. E por ter só 20%, você vai crescer rápido. A semente entra, ouve a palavra e fica alegre em ouvir a palavra, mas não tem sustentação, não tem nutriente, não tem água, não tem umidade, tem mais pedra do que terra. E quando cresce, não tem resistência, não tem raiz, a raiz é pouca, não consegue absorver todo o nutriente e umidade para aguentar o sol. O sol sai, a perseguição vem, sofrimentos vêm, angústia vem, você fica desesperado e corre para o mundo. Irmãos, vamos trabalhar em nosso coração. E o terceiro tipo, onde está? O que foi semeado entre os espinhos, né? Ó Senhor, e é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa é a própria explicação de Jesus, certo? Então, o solo é bom, você tem 100% de solo bom, só que você plantou essa semente no meio dos espinhos. Os espinhos concorrem, né, também com o nutriente do solo, com a umidade do solo e um lugar ao sol. Tá? Então, o que são os espinhos? O próprio Senhor Jesus explica. São os cuidados do mundo, o sustento, ansiedades pelo que haver de comer, beber, vestir, não é isso? E a fascinação das riquezas, que é amor pelo dinheiro, ganhar mais dinheiro, não é assim? Então, essas coisas vão nos sufocando. E essa semente não consegue crescer, tá? Aí o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, que é essa boa terra
que ouve a palavra e a compreende. É o que eu falei logo no começo. Você quer ser aquele que entenda os mistérios do reino dos céus? Você então tem que fazer retorno na hora certa. Você tem que aprender a se arrepender e ter condições certas para ouvir, entender e receber a revelação de Deus. Do contrário, você não vai entender nunca mais, se você não se arrepender. Portanto, irmãos, vamos preparar nosso coração, tornar o nosso coração humilde, arrependido, sempre humilde. Irmão, não permita que algum sucesso na sua vida torne você orgulhoso. Aí você não vai mais compreender, né, a palavra do Senhor. Mas se você estiver nessa condição saudável de ouvir a palavra e compreender, você é bem-aventurado. É o que Jesus disse para os seus discípulos, né? É isso, né? Deixa eu ver onde estão. Versículo 16: Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, né? Irmãos, graças ao Senhor, nós temos olhos para verem, nós temos ouvidos para ouvirem, e nós podemos crescer e dar fruto. E eu quero dizer para vocês, irmãos, não estamos ocupando um espaço na terra meramente para receber boas mensagens, encher nossa cabeça de doutrinas, de conhecimento bíblico, mas aquilo que o Senhor nos der, a palavra que o Senhor nos der, irmãos, é para dar fruto. Amém. Deus quer que, o Senhor quer produção da sua igreja. Vocês se lembram da mulher virtuosa? A mulher virtuosa é aquela que dá lucro para o seu marido. Nós somos a igreja que dá lucro para o Senhor. Nós saímos às ruas para pregar o evangelho, né? Trazer as pessoas, resgatar as pessoas do império das trevas, né? Produzir fruto para o Senhor, e o Senhor quer frutos, né? A 100, a 60, a 30 por 1. Tá? Ó Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, irmão, nós precisamos aprender a apreciar a palavra. Né? Isaías 66, 2 de novo, né? Aquele que tem, que dedica o amor reverente à minha palavra, a palavra do Senhor. E vamos manter o nosso coração puro, irmãos, sempre puros, né? 1 Timóteo 1,5, eu sempre estou usando esse versículo para mostrar para os irmãos, essa é a nossa condição normal. 1 Timóteo 1,5, dá uma olhada. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Irmãos, se nós tivermos um coração puro, qualquer coisa que tire impureza do nosso coração, irmãos, vamos tratar. Você pode estar com o coração puro ontem, mas hoje, alguma coisa pode ter te feito subir a cabeça. Então nós precisamos tratar todos os dias, manter um coração puro todos os dias e ter uma consciência boa. Alguma coisa que você perceber que você, já não está bem. Eu na sexta-feira, alguma coisa, né? Eu percebi que não estava bem, sexta-noite, quando fui dormir, eu fui tratar diante do Senhor. Falei, Senhor, eu quero ter uma consciência boa. Se eu me arrependo disso, daquilo. Se eu me mantém sempre puro. Me mantém sempre com a consciência boa. Uma consciência com sensibilidade aguçada para com Deus, né? Não deixe, você ofendeu a sua consciência por uma coisa mínima e você não trata. Essa coisa mínima vai se somar com a outra coisa mínima, vai se somar com mais uma coisa mínima, daqui a pouco a sua consciência estará cauterizada, estará insensível. Vamos manter a nossa consciência sempre sensível.
e de fé sem hipocrisia. Eu não preciso mostrar para os outros uma fachada que eu não sou, né? Eu sou aquilo que eu sou, tá? Então vamos ser genuínos, tá? E vamos lá também para 2 Timóteo 2:22. Esse versículo é muito conhecido por todos, né? Eu vou ler versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Irmãos, precisamos aprender a se purificar, a nos purificarmos dos nossos erros. Qualquer coisa, irmão, quem não erra aqui? Né? Nós somos humanos, não somos infalíveis, então quando erra, vamos nos purificar, né? Não precisa justificar-se. É a pior coisa você se justificar. Você vai se justificando até que naquele dia, diante do trono do tribunal de Cristo, você não vai esperar Cristo falar para você, entra para o gozo do seu Senhor. Ele vai dizer para você, na verdade não te conheci. Vai ser horrível, né? Terrível. Eu não quero chegar naquele dia, né, ter uma surpresa dessa. Eu quero que todos os dias, né, o Senhor venha trabalhar no meu coração para eu purificar. E como purificar-me? Meu coração, versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Graças a Deus, irmão, nós temos na igreja em Filadélfia, a grande maioria entre nós, irmãos, é de coração puro, que invoca o Senhor, né? Vamos seguir juntos, né? A justiça, a fé, o amor e a paz. E nós, né? E a palavra profética, irmãos, o caminho nosso é simples. Não é? Caminho de Deus é simples. Caminho de vida é simples, não é? A semente de vida é simples para você trabalhar. É só plantar no solo certo. Agora, o processo de vida é complicado. Como é que a vida vai germinar? É complicado. Mas deixa essa parte complicada para Deus. Você pega a parte simples. Você apenas ouve a palavra, pratica, obedece, e Deus faz a parte mais difícil. Deus traz a pessoa certa na sua presença, e você ora com ela, e você a salva, você cuida dela. O quê? Você produziu a 100, a 60, a 30 por 1. Então, da nossa parte, irmãos, é muito simples. Daqui para frente na Europa, não precisa pensar fazer coisas complicadas. Irmão, vamos ouvir a palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós ouvimos com simplicidade, não ficamos indagando, questionando, né, como os fariseus, os escribas, os discípulos de João Batista, mas somos como os discípulos de Jesus. Nós apenas ouvimos, seguimos, obedecemos, e o resto Deus faz. A obra de Deus, Deus faz. E Deus vai fazer multiplicar aqui na Europa a 100, a 60 e a 30 por 1. E a palavra profética, vocês sabem, né, que a 2 Pedro capítulo 1. Vamos seguir a palavra profética? Vamos? Né? Versículo 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Irmãos, Deus deixa a parte simples para a nossa prática. A parte difícil, como a vida vai atuar, como as coisas vão acontecer, deixa para Deus. Então, para nós, irmãos, é seguir a palavra profética. A palavra profética é uma candeia. Estamos no meio da escuridão,
estamos, né, vivendo ainda no meio do mundo, império das trevas, mas nós não, nós somos filhos do dia, nós somos filhos da luz, porque nós somos a lua reflete a luz do sol, nós vivemos debaixo dessa luz, e graças a Deus, que luz é essa hoje? É a palavra profética. A palavra profética nos conduz, nos dá direção, e nós não questionamos, nós apenas com simplicidade obedecemos, irmãos, as coisas acontecem. Então é isso que eu tenho que falar hoje para vocês. Eu espero, irmãos, que os irmãos todos, né, voltem contentes, né, da conferência e cientes de que cada um de nós aqui, do maior até menor, pode ser um semeador. Cada um de nós hoje nós temos contato, não temos contato nas ruas? Ou no elevador? Na calçada? No transporte? Nas lojas? Nós temos contatos. Irmão, nós podemos, irmão, levar essa semente e colocar no coração das pessoas. Posso orar por si, tá? E deixa o resto para o Senhor. Você fala, Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas eu vou deixar escapar só essa frase, o resto é contigo. Eu não sei fazer mais nada. O Senhor fala, deixa comigo, né? Então você vai falar, posso orar por si? A pessoa vai se desatar a chorar, vai dizer, como é que você sabe? Eu estava orando para Deus hoje me trazer uma pessoa para me dar uma solução, é isso? E orar por mim. Irmãos, Deus faz o resto. E assim, irmãos, as igrejas da Europa irão crescer, não é por nossa força, é pela força da semente da vida. A semente do reino vai estabelecer o reino dos céus aqui na Europa. Deus abençoe vocês, né? E o Senhor abençoe a volta de vocês, tá? Em segurança, em tranquilidade, e voltem muito felizes, né? Porque nós estamos sendo trabalhados para ser introduzidos dentro da própria felicidade. Jesus é o Senhor, amém.